Abba Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. A minha versão é um pouquinho diferente, mas não pode daquilo que Deus tem. Amém? A palavra diz assim: quem creu na nossa mensagem e quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante deles como um broto denso e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Até aqui. Amém. O tema da minha mensagem é conhecendo o sacrifício de Jesus. O Senhor me deu essa mensagem já faz alguns dias. E essa mensagem, ela me levou a algo profundo, a conhecer o que realmente Jesus fez por mim e por você. Isaías 53 diz que Jesus, ele não tinha beleza alguma. Era um homem representado em ouro, era um homem sem aparência. Mas a palavra nos diz, Isaías 53, que ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Que ele levou sobre ele toda a maldição que foi lançada sobre a gente. Que ele levou sobre ele todo o mal. E eu comecei a meditar sobre isso, e eu pude ver quão grande é o amor de Deus para com a minha e para com a sua vida. Amém. Porque o amor de Deus foi tão grande que ele pegou o bem mais precioso que ele tinha. Ele pegou a coisa mais preciosa que Deus tinha. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Eu não daria o meu filho para morrer por ninguém. Vocês vão me desculpar, mas se fosse meu filho, ia todo mundo viver no pecado e ia morrer no inferno, porque eu não daria meu filho para morrer por ninguém. Eu acho que aqui ninguém daria um filho para morrer por ninguém. Mas Deus, o amor de Deus para com a minha e para com a sua vida foi tão grande que ele entregou o bem mais precioso que ele tinha. Falou: olha, vai, se faz homem, vai lá, se faz homem, sofre o que aquele povo sofre, passa o que aquele povo passa, e no fim de tudo você vai pegar tudo isso, toda aquela doença, toda aquela maldição, tudo que está na terra, você vai pegar e vai trazer de volta, porque aquele povo vai ser livre e liberto para a eternidade. Você já parou para pensar e para imaginar tão grande o amor de Deus pela minha e pela sua vida? Eu meditava essa semana sobre isso e eu comecei a adorar a Deus por tão grande amor que Ele tem pela minha vida. Eu comecei a olhar para o meu filho e falar: Deus, eu não entregaria o meu filho para morrer por ninguém. Cada um ia morrer por seu pecado, eu não entregaria o meu. De maneira alguma. Mas Deus, Ele não olhou, Ele não viu dificuldade em entregar o filho dele para morrer numa cruz, para ser cuspido, pisado, chicoteado. Deus, Ele não olhou isso. E o mais bonito de tudo isso é que hoje, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, eu e você podemos viver em graça. Podemos hoje viver sem pecado. Podemos hoje viver sem acusação. Podemos hoje viver livres. Livres e libertos pelo sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Amém? Gostaria que você abrisse aí para mim
em Coríntios. Perdão. Romanos 8. Eu gostaria que alguém abrisse Romanos 8, 3, 4. Alguém? Outro vai ler para mim Romanos 15, 18. Eu vou pedir para mais alguém abrir Romanos 32, do 32 ao 39. Amém? Alguém abriu Romanos 8, 3 e 4? Pode ler para mim? Pois o que era impossível à lei, isso que estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Você entendeu isso? Jesus, ele morreu para que não vivêssemos mais na lei, mas que nós possamos viver no Espírito. Porque quando vivíamos em lei, nós vivíamos presos, preocupados se pecávamos ou se não pecávamos, preocupados com o que as pessoas iriam dizer, pelo que as pessoas iriam nos apontar, pelo que as pessoas iriam nos julgar. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tudo isso o Senhor já levou na cruz do Calvário com Ele. Eu e você somos libertos e livres para adorar a Deus também. Eu quero dizer para você nessa noite que você vive pelo Espírito e não pela carne. Eu quero dizer que a partir do momento que você entregou a sua vida, a partir do momento em que você pôs Jesus, pôs Deus na tua vida, você parou de viver pela lei, você parou de viver para o pecado. Nada mais disso te interessa, nada mais isso importa para a tua vida, porque você é livre para adorar a Deus, você é livre porque você vive em graça. Porque Jesus, ele veio exatamente para isso, para nos dar livre acesso, para adorarmos. Porque quando o povo estava na lei, o povo não tinha esse acesso de adorar a Deus. O povo, para poder adorar a Deus, ele tinha que chegar primeiro no sacerdote. Ele teria que chegar, quando estava na lei, ele tinha que chegar no sacerdote e falar para o sacerdote: olha, eu pequei, eu errei, aconteceu isso, isso e isso. Eu estou aqui oferecendo um cordeiro, uma pomba. Mas Jesus, ele veio para que nós não precisássemos mais do sacerdote. Porque ele veio e trouxe o Espírito Santo de Deus sobre a minha e sobre a tua vida, para que hoje eu e você tivesse livre acesso ao trono. Então hoje eu não preciso que ninguém venha clamar, orar ou pedir por mim. Hoje eu e você somos livres para isso. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém. Eu quero dizer que Deus vai dar o Filho dele. Ele deu o Filho dele para que eu e você tivéssemos esse livre acesso. Pudéssemos hoje entrar na casa de Deus, entrar diante do trono de Deus. Esses dias eu estava trabalhando, entrou um cantor evangélico lá onde eu estava trabalhando. Ele estava dando CD lá com a gente. E ele sentou do meu lado ali, e conversa vai, conversa vem, e ele começou a falar sobre o que ele estava falando sobre o CD dele, e ele começou a falar: pastora, mas está difícil. Para mim está difícil, porque eu sou um homem condenado. Eu disse: filho, o que você está dizendo? Como você é um homem condenado? Ele disse: meu pastor disse que eu sou um homem condenado. Eu olhei para ele e disse assim: filho, eu repreendo essa palavra na tua vida. Eu rejeito isso na tua vida. Porque Jesus, ele já veio para que você não fosse condenado.
batismo na igreja. Meu Deus. Eu olhei para aquele moço e falei: filho, eu declaro sobre a sua vida prosperidade. Eu declaro sobre a sua vida aquilo que Deus tem prometido para mim e para você. Eu declaro sobre a tua vida Efésios 5. Amém. Ele olhou para mim e disse assim: eu tomo posse disso. Eu tomo posse. Eu falei assim: porque diz que quem pôs no mundo foi homem, não foi Deus não. Isso aí foi homem, não foi Deus não. Quem te condena é homem, não é Deus. Porque se Deus te condenasse, Ele não tinha mandado o filho dele para te livrar e para que você fosse liberto. Glória a Deus, é verdade. Ele olhou para mim, o olho dele foi enchendo de lágrimas. E ele falou para mim assim: hoje eu saio desse estúdio daqui para fora um novo homem. Glória a Deus. Sabendo que eu não vou mais carregar comigo o peso de que eu sou um homem condenado. Ali eu comecei a meditar e comecei a falar com Deus. Eu falei: Deus, em que mundo estamos vivendo? Em que o homem abre a boca para condenar o outro homem? Até onde as pessoas estão indo? Porque o Senhor não condena ninguém. O Senhor já deu o seu filho para que isso fosse quebrado lá na cruz do Calvário. E aquilo me entristeceu muito o coração ao ouvir aquilo. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito uma pessoa subir em cima do púlpito e condenar uma pessoa. Porque não adianta o pastor chegar em mim e dizer assim: eu não conheço a verdade. Porque se ele lê Bíblia, ele conhece a verdade. É verdade. A minha maior alegria foi ver aquele homem sair com um sorriso no rosto, dizendo que ele não carregava mais contigo aquilo que tinha sido jogado sobre a vida dele. Eu gostaria que o outro filho abrisse para mim Romanos 8, do 15 ao 18. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vocês entenderam? É exatamente isso que eu acabei de falar. Você não tem mais maldição sobre a sua vida. Você já não é mais amigo de Deus. Você, a partir do momento que você recebeu o Espírito Santo de Deus, você passou a ser filho de Deus. Você é herdeiro e co-herdeiro de Deus. Se você é filho, se você é herdeiro e co-herdeiro de Deus, não tem como você ser uma pessoa amaldiçoada. Glória a Deus. Amém. Eu recebo. Não tem como. Não tem como você ser uma pessoa miserável. Porque você é filho por direito. Você é filho, você passou de uma pessoa desconhecida a ser filho de Deus. Aonde chega o amor de Deus para mim e para a sua vida? Ao ponto de Deus olhar e dizer: filhos. Será que às vezes eu paro e me pergunto: será que eu sou tão digna de ser chamada de filha de Deus? Com tantos erros, com tantos defeitos e tantas falhas. Mas aí vem a palavra do Senhor dizendo que eu sou filho, Papai. herdeira e co-herdeira de Deus. Glória a Deus. E eu louvo a Deus por isso. E hoje eu vou trazer essa mensagem para que você conheça do amor que Deus tem pela sua vida. Amém. Do amor, do cuidado que Ele tem com a sua vida. Romanos 8,
32 ou 39. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Papai. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Eu não sou falar mais nada. Verdade. Eu podia parar aqui e não falar mais nada. Mas a palavra acabou de dizer: Deus ele não poupou nem o próprio filho. Glória a Deus. Deus ele entregou o próprio filho por mim e por você. Ele não poupou nem o filho dele. Para que hoje não tivéssemos acusação nem condenação contra as nossas vidas. Como Deus é lindo. Você já parou para pensar como Deus é lindo sobre a sua vida? Você já parou para pensar como Deus é fiel para com a sua vida? Aleluia. Jesus ele levou tudo lá na cruz do Calvário dele. Toda a condenação, tudo aquilo que foi lançado contra você, ele já levou lá na cruz do Calvário. Toda a enfermidade, toda a doença já foi levada lá na cruz do Calvário. Então eu e você não precisamos mais nos preocupar. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Diz a palavra. Então pode ser lido. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Ninguém tentará acusação contra mim e contra você. Porque qualquer acusação que vier sobre mim e sobre a tua vida, ela cai por terra, porque Jesus já levou na cruz do Calvário com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Seria que você entendesse isso. Entendesse quanto Deus te ama. Quão grande é o amor de Deus, quão grande é o amor de Jesus Cristo para comigo e para com você. Porque Jesus ele fez homem. Ele não precisava disso. Mas ele se fez. Ele se fez homem, ele veio, ele sofreu, ele passou o que passou por mim e por você. Ele sofreu o que sofreu aqui foi por mim e por você. Não é porque estava escrito que ele tinha que vir fazer, mas foi por amor à minha e à sua vida que ele veio e fez o que fez. Glória a Deus. Foi por mim, por amor à minha vida e pela sua vida, que ele entregou a vida dele lá na cruz do Calvário, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, engrandecendo e louvando o nome dele. Amém. Para que hoje nós fôssemos livres e libertos. Para que hoje nós não pudéssemos viver acusação sobre a minha e sobre a sua vida. Amém?